Kaique, 2021 começou, Serasa, SPC mostram mais de 60 milhões de brasileiros com o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, e uma das primeiras, as pessoas de forma geral em virada de ano fazem aquelas resoluções de ano novo. Para aquelas pessoas que colocaram como resolução sair das dívidas, o que você sugere, meu caro, você que atua com isso quase que cotidianamente? Bom, vamos lá. Então, eu atuo como planejador financeiro pessoal, né? Então, a gente acaba lidando com todos os públicos, desde pessoas que, infelizmente, estão endividadas, como você falou, é um número bem grande de brasileiros, assim como investidores no modo geral, né? Então, realmente, quem já tem um patrimônio e quer tentar ampliar isso daí. Então, para quem está endividado, iniciando o ano endividado, o que a gente pede é sempre o seguinte: primeiro, descobrir qual foi a causa, né? Qual foi o que motivou esse endividamento? Então, tentar ir realmente na fonte, né? Então, às vezes foi uma compra feita no momento errado, às vezes perdeu o emprego e teve que recorrer a algum tipo de crédito no mercado, às vezes foi um financiamento imobiliário. A gente sabe que tem N maneiras, né, de você ficar endividado hoje, infelizmente, e tem pouquíssimas pessoas que te ajudam a resolver isso. Então, o principal ponto predominante disso é você descobrir a causa, né, o que motivou você a ficar endividado. Feito isso, o que a gente aconselha? Colocar tudo no papel, todas as dívidas que você tem. Poxa, eu tenho uma, tenho 3, tenho 5 dívidas, não importa. Coloca do que se trata a dívida, qual que é o valor da sua dívida, qual que é o prazo que você tem para quitar essa dívida, se você está inadimplente com ela, se você está conseguindo pagar ela dentro do seu orçamento, o quanto você paga de juros é importante e fundamental para você saldar essa dívida. Feito isso, o próximo passo é você negociar as dívidas com os credores. Então, poxa, entre em contato com quem você está devendo e tenta negociar isso, tenta reduzir um pouquinho os juros que você está pagando, né? Tenta, de alguma forma, reduzir esse déficit financeiro que você está tendo com as dívidas. Conseguir reduzir, conseguir, poxa, um desconto, conseguir diminuir um pouquinho os juros, enfim, conseguir alguma coisa, qual que é o próximo passo? Eu juntar todas as dívidas em uma única dívida. Então, como que eu faço isso? Eu vou tentar exemplificar aqui de uma forma que fique clara. Vamos supor que eu tenho uma dívida hoje que eu pague de juros ao ano 50%. Então, eu tenho uma dívida onde o juros recorrente anualmente é de 50%. Então, eu tenho uma de 50% ao ano, eu tenho uma outra de 30% ao ano, uma outra de 10% ao ano. E todas essas dívidas, elas totalizam aí, vamos supor, R$100 mil. Então, poxa, se eu já liguei lá, eu consegui renegociar juros, eu consegui renegociar o valor, e mesmo assim não está cabendo no meu bolso, mesmo assim está complicado, o que eu faço? Eu vou buscar uma linha de crédito, né, no valor de R$100 mil, que é o valor total da minha dívida, onde eu tenho um juros anual menor do que os 50%, os 30%, os 10%, os 20% que eu pago ao ano. Então, vamos dar um exemplo, que a minha média de juros anual que eu pago é de 40% ao ano. Eu vou tentar buscar uma linha de crédito no valor total da minha dívida, onde os juros sejam menor do que esses 40%. Dessa forma, eu estou reduzindo a quantidade de juros que eu pago. E, obviamente, que essa dívida ela tem que caber no meu orçamento mensal. Eu preciso saldá-la mensalmente. Então, de um modo genérico, esses são os principais pontos que a gente, né, quem está começando o ano endividado, tem que ficar atento. Obviamente que vai muito além disso, né? A gente teria que estudar caso a caso, entender realmente as formas mais fáceis que a gente pode reduzir essas dívidas. Para cada tipo de dívida, existem maneiras de você amortizar isso. Então, no modo geral, esses são os principais pontos. Mas, obviamente, que cada caso a gente precisaria estar estudando. Só para quem está nos acompanhando, quando a gente fala de uma dívida de 50% ao ano, a gente está falando em alguma coisa em 4 ou 4,2% ao mês. Isso é muito menor do que os juros de cheque especial, do que os juros do cartão de crédito, do que alguns juros, principalmente de instituições financeiras, que são taxas de juros geralmente, principalmente quando o crédito é muito arriscado, em valores muito elevados. 4% seria, às vezes, uma dívida de um condomínio, alguma dívida que foi feita ali, às vezes até com instituição financeira, mas com algum tipo de garantia, né? É uma dívida, é um valor razoável. E quando a gente fala em renegociar, a gente fala em pegar o montante todo e dar cara a tapa, né? O
O último detalhe que eu achei muito interessante que você comentou que as pessoas geralmente têm muito medo é de anotar quais são as suas dívidas. As pessoas não gostam, né, de fazer isso, mas é um passo extremamente importante. Choca, né, Kaique? Choca mesmo. Então, anotar o gasto mensal, anotar a dívida, anotar quanto que tem para se conhecer, né? A regra, a arte da guerra, se conhece, depois conhece o teu inimigo. E o teu inimigo nessa hipótese é a dívida. Então, se conhecer e realmente anotar é extremamente importante. Para essa pessoa que tem a dificuldade de conseguir anotar, você tem algum conselho? Cara, é assim, tem coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar, tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que não cabe a nós fazer. Anotar as nossas dívidas, por mais duro que seja, por mais complicado que seja, a gente encarar a nossa realidade, é necessário. Enquanto a gente não se chocar com aquilo que a gente está vendo, a gente não vai evoluir. Então, a gente tem algumas planilhas que a gente disponibiliza para os nossos clientes, né, que faz um acompanhamento de fluxo mensal de caixa, que faz um acompanhamento também, caso a pessoa tenha dívidas, caso a pessoa tenha investimentos, tudo isso a gente consegue ir acompanhando e fazendo com que ela tenha resultados. Mas assim, poxa, tem alguma coisa que a gente possa orientar essas pessoas a fazerem? Cara, é encarar de frente o problema, não tem segredo. Se eu tenho um problema, quanto mais eu postergo para resolver isso, pior vai ficando. Então encara, bate de frente. Poxa, começou o ano agora, coloca na sua cabeça que você vai se livrar de uma dívida. Coloca que aquilo que vem te incomodando já há alguns meses, alguns anos, que você vai se livrar disso em 2021. Dessa forma, você encarando o problema, vai ficar muito mais fácil de você resolver ele. E a gente está aqui para ajudar, caso seja necessário também. Vou me colocar à disposição aí. Legal, Kaique. Certamente poderão te procurar sim. Depois eu coloco o contato aqui embaixo do vídeo. Ótimo.